Não. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Leti, fala pra gente quanto tempo você é revertida. Então, eu me reverti pouquinho antes do Ramadã de 2003. Eu acho que agora já faz uns 9 anos, quase 10. 9 anos. Sim. Quer que eu fale um pouco sobre a minha reversão? Fala pra gente um pouquinho da sua reversão, como que foi? Tá. A primeira vez que eu me reverti mesmo em 2003, mas eu já tinha passado mais ou menos uns 2 anos estudando sobre a religião. E a primeira vez que eu ouvi falar do Islã foi antes daquela novela O Clone, que passou aqui no Brasil, que eu não lembro exatamente que ano foi aquilo, mas foi antes, foi num livro do Dostoiévski. Como vocês sabem, ele é um grande kafir e ele detesta as 3 religiões monoteístas, ele abomina as 3 religiões. No livro que eu li, havia um personagem muçulmano, um personagem muito curto no livro, mas que entra numa cidadela e mata muita gente, enfim, faz mau estrago. Pouco tempo depois aconteceu o 11 de setembro. Então, foi naquele momento que eu me perguntei quem eram aquelas pessoas, o que elas queriam mostrar para o mundo. E, de repente, eu comecei a pesquisar sobre o Islã. E pesquisei muito sobre a história do Islã, coisa que a gente não estuda nas nossas escolas normais aqui. Enfim, o Estado e as escolas particulares até não ensinam a história do Oriente. Percebi que, mashallah, o Islã se propagou pelo mundo, não pela força, como aconteceu com o cristianismo, mas sim com uma sabedoria maravilhosa. Os povos conquistados, eles se convertiam naturalmente àquela religião nova pelo fato dos inúmeros benefícios que o Islã trazia junto com a religião. Ou seja, o ganho não era só espiritual, mas sim em todos os âmbitos, material e, enfim, financeiro, social. E isso me comoveu muito. Eu passei um tempo lendo essas histórias, essas conquistas, e cheguei à conclusão de que grande parte da história a gente deve ao Islã. Grande parte das coisas benéficas na história a gente deve ao Islã. Por exemplo, a Europa foi meio que impulsionada a sair da Idade Média para o Renascimento por causa do conhecimento que os mouros trouxeram junto com a religião do Islã. Então, depois de algum tempo, depois de mais ou menos uns 2 anos estudando sobre essas coisas que na verdade nem tinham muito a ver com a religião, um Corão me chegou às mãos. Nessa altura, meu irmão e minha cunhada já eram convertidos. E se não me engano, foi minha cunhada que me emprestou esse Corão. Eles sempre moraram em outra cidade, mas enfim, ela me emprestou esse Corão. E eu li o livro de Allah em uns 3, 4 dias. E ali alguma coisa aconteceu. E eu decidi que eu ia me converter. E foi mais ou menos assim. Eu já sabia, nessa altura, eu já sabia rezar. Claro, com alguns errinhos, porque eu nunca tinha tido nenhum contato com muçulmano propriamente dito, apesar do meu irmão e minha cunhada já estarem dentro da religião. Eles moravam muito longe, eles sempre moraram em sítio onde não tem telefone e televisão, essas coisas, então a gente tinha muito pouco contato. Mas eu aprendi a rezar, eu memorizei. Aquela época eu acho que eu tinha 5 suras memorizadas, uma coisa assim, as mais curtinhas. E tinha uma ideia de quais eram os atos de adoração que o muçulmano minimamente deveria fazer. Então, naquela época, eu peguei um paninho desses de mesa, coloquei na cabeça e resolvi que na próxima sexta-feira eu ia para a mesquita. E assim foi meio ridículo, porque eu não sabia direito como colocar, o cabelo ficava caindo. Teve uma hora que minha trança caiu e tinha
mas enfim. A partir dali, eu comecei com a minha vida como muçulmana propriamente dita. Eu rezava 5 vezes por dia e tal. Mas, a primeira vez que eu fui na mesquita, o chefe não aceitou minha conversão, me deu um livrinho, falou que eu voltasse para casa, que eu estudasse mais. De qualquer forma, eu já rezava. E assim aconteceu por 4 sextas-feiras. Na quarta, que ele quis me dar outro livrinho, eu falei, não, agora eu vou me converter. E aí eu falei a charrada alto, tinha algumas pessoas presentes, gritaram takbir, e aí o chefe me pediu para recitar o Fatiha, e eu recitei e tal, e eles foram me ajudando a corrigir os erros nas orações e tal. Assim foi meu início. Eu tinha 25 anos. Mashallah. E por que você decidiu se converter? Acho que deu uma congelada na imagem, né, Sá? Mas tá me ouvindo? Agora sim. Dá pra cortar aí. Por que você... Quando foi que você falou assim, não, agora... Qual foi o maior motivo que levou você a se reverter? Então, como eu disse, foi uma coisa gradativa. Foi um sentimento que começou a crescer dentro de mim. Mas o ponto crucial, quando eu percebi que eu já era muçulmana, foi quando eu li o Corão. Eu li o Corão, assim, muito rapidamente, uns 3 ou 4 dias mesmo. E foi naquele momento que eu percebi que eu estava dando as costas para a verdade. Simplesmente porque eu estava apegada às minhas paixões e à facilidade da vida ocidental, que teoricamente parece mais fácil, né? Porque o Islã traz certas restrições. Qualquer pessoa que estuda minimamente a religião do Islã percebe que há várias restrições, mas que essas restrições, na verdade, elas não limitam, mas sim elas libertam a pessoa. Agora, num primeiro momento, para um ocidental enxergar isso é muito difícil, porque há limites claros na Sharia. Então, foi naquele momento que eu li o Corão que eu percebi que eu já era muçulmana e que até quando que eu ia dar as costas para aquilo? Foi ali mesmo. Realmente, eu tenho convicção de que o Corão é um livro sagrado, é uma revelação divina, preservada, e que dentro dele tem cura para tudo. Mashallah. Qual foi a experiência mais marcante que você teve nesses longos anos aí já revertida? Sem sombra de dúvida, foi viver com outras 600 irmãs num regime de internato. Essa experiência eu vou levar para a minha vida inteira. Eu passei por uma ruptura mesmo para conseguir chegar nisso. Eu me formei em engenharia antes de me converter, eu já trabalhava, havia me especializado em energias alternativas. Eu gostava razoavelmente do que eu fazia, porque é uma coisa que, de uma certa forma, é benéfica para o meio ambiente. Eu sempre me preocupei um pouco com essas coisas, mas eu não estava totalmente satisfeita com a minha profissão. Quando eu me converti, a minha insatisfação cresceu e cresceu e cresceu. E eu passei alguns anos ainda aqui no Brasil trabalhando. Alhamdulillah, nunca tive problema quanto ao hijab ou quanto às orações durante o horário de trabalho. Não sei, talvez porque eu era uma boa engenheira, os meus patrões sempre me deram muita liberdade. Meus horários sempre foram flexíveis e tal. Mas eu cheguei à conclusão de que eu estava muito infeliz. Eu tinha dinheiro, mas eu não tinha o que eu mais queria, que era um conhecimento mais profundo na minha religião. Então surgiu um convite para mim para viver numa escola em regime de internato na Turquia. E foi de uma forma muito curiosa, porque eu já conhecia o senhor que me convidou há mais de 12 anos, mas a gente se conheceu na universidade. Antes da universidade, era quando minha irmã estudava, eu ainda nem estava na universidade. E daí
a gente se perdeu, né? A vida separa as pessoas e um belo dia, na mesquita da minha cidade, eu encontrei uma turca e dei carona para ela, para a casa onde ela estava hospedada. Quando eu parei na porta da casa, eu falei, subhanallah, é a casa eu chamava Vitor, né? Agora ele mudou o nome para Ahmed. É a casa da família do Vitor. Ela falou assim, sim, é meu marido. E aí rolou um reencontro. Então eles me convidaram para ir para essa escola na Turquia e eu fui, e sou muito grata ao convite deles, porque lá eu aprendi muita coisa. Fiquei 10 meses vivendo nessa escola e eu recomendo que qualquer muçulmano que tenha condição de viver entre muçulmanos piedosos e virtuosos, que façam isso. Porque é inacreditável a sensação de fraternidade, de caridade, de bondade que há num meio ambiente onde todos são muçulmanos, onde todos buscam o conhecimento da religião. Essa foi a experiência mais marcante da minha vida. E posso dizer que outra que me marcou muito também foi ter descido para a Síria sozinha, sem bolsa de estudo, sem a ajuda de ninguém, de nenhuma entidade, para continuar os meus estudos de uma forma mais correta, digamos assim, porque a gente sabe que na Turquia tem muito sufismo e eu tinha medo de aprender coisa errada. Apesar de que na Síria também tem muita coisa errada, mas é melhor. Então foi uma segunda experiência também que me marcou muito. E aí eu fiquei vários anos. E o que você espera para o futuro dos muçulmanos? Subhanallah, o que todo muçulmano espera? Eu espero um Estado Islâmico. Eu espero, inshallah, que o Khilafa seja restabelecido. Porque um muçulmano sem o apoio de um Estado Islâmico é um muçulmano perneta. A gente vai mancar o resto da vida até quando a gente tiver o apoio social e o apoio de um Estado mesmo. Os muçulmanos hoje em dia estão completamente perdidos. Esse meu desejo é um desejo que eu acho que é praticamente impossível de acontecer para as nossas gerações de filhos e netos, talvez até bisnetos. Allahu Alam. Mas eu acho muito difícil que isso aconteça. Mas a gente vê os primeiros passos em direção a isso hoje em dia e me dá um alívio. Mas eu acho mesmo que esse Khilafa só volta mesmo quando voltar Isa, alayhi salam, e vier Mahdi, Allahu Alam. Agora eu vou fazer aquelas perguntas mais pequenininhas, mas que você entende muito bem disso e você tem, assim, total liberdade para falar delas, tá ok? Inshallah. Poligamia. A poligamia é um assunto muito interessante. Eu, particularmente, sou adepta da poligamia. Eu sou casada com um homem que já tem uma esposa e não teria o menor problema se a gente tivesse condição de agregar mais outras 2 mulheres à família. Eu não teria o menor problema de agregá-las, porque eu confio plenamente no meu marido e sei que ele é um homem que tem taqwa, um homem temente a Allah, e que ele tem condição emocional e espiritual de dividir a vida dele com outras mulheres. Entretanto, isso é um tabu no Ocidente. Não só no Ocidente, desculpa. A maioria, 99% das árabes que eu conheci, encontrei, conversei sobre isso, refutam e rechaçam mesmo definitivamente a poligamia. As mulheres não estão acostumadas com isso, a sociedade não está preparada para isso e ninguém entende do benefício da poligamia. Allah subhanahu wa ta'ala deu um privilégio para o homem que é homem, porque, aliás, uma coisa interessante, outro dia eu assisti uma aula do Khalid Yassin e ele falava sobre esse assunto de uma forma muito fácil de entender. Então ele falou sobre a falta de homem que tem no mercado. Os homens hoje em dia já são em menor número que as mulheres. Se a gente for contar os gays, os homens que estão interessados apenas num relacionamento passageiro,
Os homens que não querem nenhum tipo de relacionamento, não querem responsabilidade, os homens que não têm atitude de homem, seja, subhanallah, são muito poucos em relação às mulheres. E as mulheres realmente precisam de um apoio masculino. Elas precisam, a gente precisa. Não tem como negar, não tem feminista nesse mundo que me convença de que a mulher vive bem sozinha. Não vive. Então, eu acho que é válido, principalmente nos dias de hoje. Eu quero para minha irmã o bem que eu quero para mim. Então, eu não me sinto muito tranquila quando eu escuto várias das minhas irmãs, a maioria delas, reclamando que simplesmente não tem opção para casar. Eu não me sinto tranquila, eu fico triste, porque eu sei que se as mulheres fossem menos apegadas, isso não seria tão grave assim. Enfim, a minha ideia é mais ou menos essa. Legal. E outro assunto assim também que mexe muito, tanto com o nosso país, quanto outros também, terrorismo. Subhanallah. Terrorismo também é um assunto meio tabu, né? Eu acho que o conceito exato da palavra terrorismo é empregado de uma forma muito equivocada. A gente não pode definir um grupo isolado que tenta se defender da forma que acha que é melhor, ser chamado de terrorista, porque são pontos isolados. O terrorismo é uma coisa mais profunda, é uma coisa mais concisa, ou seja, um ato de terrorismo é uma coisa que se repete, é uma coisa que realmente tem o poder de mudar uma sociedade, de oprimir uma sociedade inteira. Eu não posso dizer que um ataque à bomba que mata meia dúzia ou algumas dezenas de pessoas seja um ato de terrorismo. É um ponto isolado de desespero. Eu não condeno essas pessoas. Aliás, na experiência que eu tive na Síria, a época que eu estava lá, o governo sírio, que é péssimo, sempre foi, há décadas é péssimo com a família Al-Assad, a época eles recebiam muitos refugiados palestinos e iraquianos. E esses refugiados não era como nos outros países árabes, eles viviam no meio da sociedade, eles não tinham um lugar específico na cidade para viverem, não, eles se misturavam na sociedade. Então eu tive a oportunidade de conhecer e conversar com muitas pessoas. Quando o meu árabe começou a ficar um pouco melhor, eu realmente ia nos bairros mais pobres. Eu cheguei a morar em vários bairros mais pobres e eu conversava com as pessoas e eu via o relato de vida delas. Ou seja, são crianças, são adolescentes, são mulheres que perderam tudo, perderam a casa, perderam os pais ou os maridos, as mães, os filhos, e estupros, e enfim, todo tipo de absurdo eles viveram. A gente não pode cobrar dessas pessoas que muitas das vezes não têm uma educação muito elevada, eu digo cultura. A gente não pode cobrar dessas pessoas uma racionalização de tudo. Muitas vezes elas encontram, na forma de mostrar para o mundo a injustiça que elas sofrem, elas encontram uma saída extrema, que seria o caso dos atos, desses atos, enfim, extremos que a gente vê por aí. Eu não chamo isso de terrorismo, eu chamo isso de sobrevivência. Eu chamo isso de desespero mesmo. E eu me solidarizo totalmente com essas pessoas. Eu jamais julgaria, se eu tivesse algum poder, jamais julgaria uma pessoa dessa. Jamais. Eu acho que realmente elas merecem o Jannah. E, inshallah, todas elas morrem como mártires. Inshallah, todas. Essa visão do terrorismo, infelizmente, assola a alma hoje em dia, assola os muçulmanos e oprime a gente. E a gente tem medo de falar sobre isso. E a gente tem medo de, inclusive, dizer que os grandes líderes do jihad
como, por exemplo, Osama Bin Laden, que acabou de morrer. Os grandes líderes têm, sim, muita coisa boa para trazer para uma. Bin Laden, por exemplo, foi um homem que empregou a fortuna pessoal dele para reconstruir 2 países, mais de uma vez. Enquanto os Estados Unidos bombardeou todas as fontes de água, todos os, como chama? A mina, o olho d'água, né, que é onde nasce um rio, a nascente de água. Os Estados Unidos bombardeou todas as nascentes de água do Afeganistão. Você imagina o que é fazer isso com um país que já não tem água? Osama Bin Laden reconstruiu o país. Ele proibiu a comercialização de ópio, que é a maior parte dela comercializada para os incrédulos, para os Estados Unidos, para os inimigos do Islã. Então, a gente tem muita mania de colocar o dedo, apontar o dedo para essas pessoas, mas a gente não consegue enxergar o que tem por trás da mídia. É muito importante que todo muçulmano se informe da história dessas pessoas todas, que são chamadas terroristas, para poder terem argumento para se defenderem, porque nós somos olhados na rua. Eu sou olhada na rua e já fui chamada várias vezes de esposa do Bin Laden. Então, a gente tem que ter argumento, não só para a gente se defender, como para defender a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, que a gente escolheu seguir, ou que a gente viveu nela, nasceu nela, e para defender esses irmãos que pode até ser que façam coisas que a gente não concorda, mas que fazem coisas que geralmente têm um embasamento filosófico e teológico. Então, o fato de eu não concordar não me dá o direito de recriminar. Eu preciso, antes de tudo, avaliar o que está sendo feito. E eu rogo aos muçulmanos que busquem isso, que deixem as paixões e os preconceitos de lado e pensem no que realmente está por trás do que nos é apresentado na grande mídia. Legal. Isso é muito importante que você falou, porque ontem eu estava assistindo o Jornal da Globo, e eu vi uma nota do Arnaldo Jabor, ele falando que a vida do Osama Bin Laden era um inferno. E foi interessante porque, assim, você repara que a pessoa em questão, ele no caso, ele não entende nada sobre o Islã. E ele ele supôs uma cena entre as esposas do Osama Bin Laden, em que elas estivessem ciumadas umas das outras. E ele se referiu a isso como uma opressão islâmica. O que você acha disso? Eu acho isso de uma ignorância impressionante. E Allah subhanahu wa ta'ala repete no Corão várias vezes. Não raciocinês. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala deu pra gente o discernimento pra gente usar dele. A gente tem que discernir. E uma coisa é fato. O primeiro ponto nisso tudo. Está na grande mídia, esquece, é mentira. Esquece que é mentira. Não adianta a gente achar que o Arnaldo Jabor, que alguém da Rede Globo vai falar alguma verdade. Pode ter pontos que sejam verídicos, mas eles mesmo assim tentam mascarar a coisa e direcionam, são tendenciosos. Eles são contra o Islã, porque a grande mídia é comandada por uma elite que quer que o Islã se exploda, literalmente, porque a gente tem o único sistema de vida justo. E a única coisa que a elite não quer é que o sistema de vida do ser humano seja justo. Quem que vai querer que tirem os juros dos bancos? Ou seja, a usura é totalmente ilícita para o Islã. Então, essas pessoas deixariam de enriquecer ilicitamente e, enfim, geometricamente, porque a riqueza deles aumenta geometricamente. Ou seja, eles tentam bombardear o Islã de todos os lados para que a religião fique desacreditada. E o coitado do Arnaldo Jabor, infelizmente eu vou ter que me referir a ele, que é tão educado, estudado e talvez tenha pós-graduação, doutorado, não sei mais o que, mas eu me refiro a ele como um coitado, porque ele não consegue enxergar a verdade propriamente dita. Ele não consegue
inteirar um pouco mais do que significa a religião do Islã antes de emitir uma opinião. A gente pode ter várias opiniões, mas quando você é uma figura pública, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Eu tenho opiniões particulares que muito provavelmente não vou falar aqui, e olha que eu não sou figura pública, mas eu tenho noção da dimensão que isso pode tomar. Então, eu acho que é isso que acontece. Ele tem uma opinião muito particular, muito ocidentalizada, de que a liberdade da mulher é alguma coisa relacionada com a liberalidade e com o direito de sentir ou fazer o que ela bem entende na hora que ela bem entende. E aí, necessariamente, ele vai para esse caminho. Ele vai achar que toda mulher muçulmana é oprimida, é estúpida, enfim, é iletrada ou não consegue pensar, ou que a vida de um muçulmano é um inferno, algo de lá, porque como assim? Eu não vou poder beber, eu não vou poder fazer, enfim, várias limitações. Então, coitado, a vida dele é um inferno. Agora, é tudo questão de ponto de vista mesmo. A gente tem que estar nesse mundo sem estar nele. Ou seja, você tem que viver nessa sociedade, mas com a consciência certa de que essa vida aqui é ilusão. E que o inimigo do homem, que inclusive na Bíblia fala que o inimigo do homem é o Satanás, o Shaitan, ele testa a gente a todo momento. E tem gente que cai no papo dele e que acha que essa ilusão que a gente vive é o que é eterno e é o que importa. Então, os valores se invertem. E aí dá esse tipo de confusão. E infelizmente, a gente vê que a maioria absoluta das pessoas hoje em dia só consegue absorver informação que vem fácil. As pessoas têm preguiça de pensar, têm preguiça de questionar. Então, qual a informação que vem fácil? A da grande mídia, a do Arnaldo Jabor. Eu sinto muito por ele. E eu sinto muito mais por mim, porque nessa sociedade onde o Arnaldo Jabor é um rei, é um sábio, eu sou uma ET, eu sou uma oprimida, imbecil. Mas eu ainda prefiro continuar com essa imagem e ter minha consciência tranquila e buscar o meu lugarzinho na próxima vida, que é lá realmente que importa. Eu acho que, na verdade, todas nós nos preocupamos mais com isso do que com a opinião dele. Que, pra mim, se tornou um grande ignorante. Porque nessa mesma... Você tá falando alguma coisa? Cortou o som. Desculpa. Sim. Que eu tava falando pra você. Eu acho, assim, que... Não só você, mas todas nós... acabamos até por achar ele um grande ignorante, né? Porque nessa mesma entrevista aqui, nesse mesmo quadro dele, ele também supôs que o Osama Bin Laden estivesse muito ocupado, não podendo dar atenção para elas, porque ele estava tacando o terror no mundo, entre aspas, pela causa do Islã. Ele usou o termo causa do Islã. O que você acha disso? Eu acho lamentável e, ao mesmo tempo, cômico, né? Tragicômico. Porque, mais uma vez, uma pessoa emitiu uma opinião sobre um assunto que ela não faz ideia do que é. Muito provavelmente, eu e você temos mais conhecimento da vida do Osama Bin Laden do que o próprio Arnaldo Jabor, que é um grande jornalista, né? Teoricamente, um grande jornalista. Mas, enfim, eu só acho lamentável, porque as pessoas escutam isso e acreditam e assimilam. Pessoas boas, machallah, pessoas da minha família, pessoas próximas de mim que não são muçulmanas, e às vezes até muçulmano mesmo, escuta aquilo e assimila. E infelizmente isso só faz a bola de neve aumentar e a gente ser engolido por ela. Mas a justiça, inshallah, um dia vai ser feita, não nesse mundo, porque esse mundo é um mundo injusto mesmo, a gente transformou nessa porcaria que é hoje, mas eu tenho fé de que um dia a verdade vai vir à tona, inshallah, e pessoas como esse tipo de gente que emite opiniões e que levam multidões junto com ela,
mas opiniões sem o menor fundamento, sem o menor embasamento lógico, eu tenho certeza que a justiça será feita, inshallah. Inshallah.